Então, eu tenho certeza que todos nós gostamos de ouvir uma boa palavra. Quem é que não gosta de ouvir uma palavra, principalmente quando a gente entende claramente que essa palavra ela vem da parte de Deus? É o desejo de cada um de nós que conhecemos essa palavra e que temos prazer em servir ao Deus que nós servimos, ao Deus que cuida de cada um de nós. E a palavra de Deus, ela é alimento para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela se faz necessário na vida do ser humano, porque é a palavra de Deus que nos torna realmente uma nova criatura. A Bíblia ela nos traz vários ensinamentos da palavra de Deus que servem para a nossa edificação espiritual. A palavra de Deus, os seus ensinamentos, elas servem para edificar as nossas vidas e nos tornar realmente seres humanos melhores. A Bíblia, ela realmente tem poder para transformar vidas, para transformar caráter, para transformar realmente uma sociedade em uma sociedade mais justa, em uma sociedade temente a Deus. É o que os ensinamentos da palavra de Deus nos traz. Conselhos que servem para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida espiritual. A Bíblia é alimento. Essa que é a verdade. E sentimos prazer quando nós percebemos claramente que muitos daqueles que estão diante de nós são realmente mensageiros vindos da parte de Deus. Para falar o seu coração, para falar o meu coração, e isto muito nos alegra, quando a gente percebe claramente a voz de Deus falando aos nossos corações através daquele mensageiro que realmente vem da parte de Deus simplesmente para falar da sua palavra. E a Bíblia ela nos traz vários ensinamentos onde ela nos ensina e nos traz uma alerta onde precisamos estar atentos para não sermos enganados por falsas doutrinas, por ensinos vãos, por doutrinas que realmente não edificam as nossas vidas e que muitas das vezes nos levam a nos afastarmos de Deus. Quantos falsos profetas nós realmente percebemos claramente diante de nós? E a Bíblia ensina que falsos profetas, falsos mestres, são aqueles que muitas das vezes se colocam diante da igreja, se colocam diante de você, se colocam diante de todos aqueles que o ouvem para simplesmente transmitir para você uma palavra que muitas das vezes diz ser da parte de Deus, mas não é. É por isso que precisamos estar atentos e alertas às mensagens que temos ouvido, principalmente daqueles que se dizem mensageiros da palavra de Deus. E a Bíblia nos traz ensinamentos lá no livro de Apocalipse, onde 7 igrejas são orientadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele envia certas recomendações ao apóstolo João. São 7 cartas, onde o apóstolo João, ele entrega cada uma dessas 7 cartas a cada uma das 7 igrejas da Ásia. E o que nos chama a atenção
e que serve como exemplo para esse momento, para esse assunto que eu estou participando a você, é que os falsos mestres, os falsos profetas, eles sempre existiram. E uma das recomendações que essas cartas nos deixam é para a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira. Está em Apocalipse 2, onde Jesus Cristo, ele recomenda ao apóstolo João para que aquela igreja de Tiatira, ela venha ter cuidado e venha se precaver por causa dos falsos ensinamentos que aquela igreja estava tendo. Eram falsos mestres, falsos profetas que estavam ali no meio da igreja. Infelizmente, a igreja não estava combatendo. Então, em Apocalipse 2, para que não fique apenas nas minhas palavras, a Bíblia, então, chama a atenção da igreja de Tiatira, onde a doutrina falsa, os ensinamentos vindo de profetas mentirosos, esses ensinamentos e a presença desses mensageiros estavam no meio da igreja. E a Bíblia diz, em Apocalipse 2, verso 20, a Bíblia diz assim, Apocalipse 2, verso 20, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, Jesus, ele chama a atenção daquela igreja. João, então, entrega essa recomendação, essa carta de recomendação, chamando a atenção da igreja de Tiatira, porque, infelizmente, os falsos mestres e a falsa doutrina e ensinamentos que não são ensinamentos da palavra de Deus estavam sendo colocados diante daquela igreja. Como hoje, muitas das vezes, nós vemos. Precisamos estar atentos, porque existem, infelizmente, ainda nos dias de hoje, falsos mestres se colocando diante de você, para muitas das vezes se dizerem vindos da parte de Deus, trazendo mensagens que aparentemente parecem ser palavras vindas, direcionadas ao teu coração da parte de Deus, e muitas das vezes não é. Então, se faz necessário estarmos sempre atentos aos ensinamentos da palavra de Deus. Entendemos claramente que eu e você, que me ouve, que me assiste neste momento, só vamos compreender essas verdades a partir do momento que nós colocarmos em nossos corações a alegria e o entusiasmo e entender que precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos ter alegria. Precisamos ter entusiasmo. Precisamos fazer da palavra de Deus uma rotina no sentido de leitura da sua palavra. Precisamos ter prazer em ler a palavra de Deus. Porque só assim é que reconheceremos as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos e os falsos mensageiros diante de nós. Se nós procurarmos realmente ler, estudar e aprender da palavra de Deus. E principalmente, procurar colocá-la em prática. Nós vemos também na palavra de Deus que o próprio Senhor Jesus, ele passou por momentos de provações, por momentos de tentação. E é a Bíblia quem diz, não sou eu. Por isso que é importante nós
lermos a palavra de Deus e procurar conhecê-la. Porque tanto eu quanto qualquer um outro que estiver diante de você falando da parte de Deus, você tem que fazer prova. Você tem que procurar buscar nos ensinamentos da palavra de Deus se isso é realmente uma realidade. E como é que nós conseguimos realmente entender que aquilo que está sendo dito é ou não é uma realidade? É ou não é uma verdade? A partir do momento que nós estudarmos a palavra de Deus. Então, no livro do evangelista Mateus, capítulo 4, dos versos 1 ao 11, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo nosso adversário. Curioso que o nosso adversário, ele conhece a palavra de Deus. E eu creio que, humanamente falando, não tem alguém que conheça a palavra de Deus com mais perfeição do que o adversário de nossas almas. O nosso adversário, ele é aquele que deturpa a palavra. Como nós vamos ver, para que não fique nas minhas palavras, que a própria palavra de Deus nos diz, nos mostra isso. Quando ele, no livro do evangelista Mateus, no capítulo 4 ao 11, a Bíblia vai dizer que ele tenta convencer o Senhor Jesus que a maneira como ele estava dialogando ali com o Senhor Jesus a respeito da palavra, que teria que ser assim, ou que talvez fosse assim. Quantos, muitas das vezes, se colocam diante de você, tentando passar para você uma mensagem vinda da palavra de Deus que não é uma verdade? O inimigo de nossas almas, ele tentou fazer assim com o Senhor Jesus, mostrando ou tentando mostrar para o Senhor Jesus, que é a própria palavra, que aquilo que ele estava tentando transmitir ao Senhor Jesus seria daquela forma. E a gente fica encantado com a palavra de Deus, sabe por quê? Porque por mais que apareça, quem quer que seja, tentando deturpar os ensinamentos da palavra de Deus, usando a própria palavra, mas a própria palavra tem resposta para esses argumentos. E foi o que o Senhor Jesus fez. Quando o inimigo, então, ele tentou o Senhor Jesus, dizendo, se tu és o Filho de Deus, a Bíblia diz que você pode transformar essas pedras em pães. E Jesus, então, mostra para ele também o seguinte, que a própria Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. Então, a Bíblia vai nos mostrar que o adversário, os falsos profetas, os falsos mestres, que conhecem a palavra e que se apresentam diante de você, muitas das vezes, para trazerem uma mensagem totalmente distorcida, mas você que conhece a palavra, você também vai ter resposta, porque a própria palavra vai te dar a resposta para esses argumentos que esses falsos mestres se apresentam ou colocam diante de você. Então, preste atenção no que diz o livro do evangelista Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Olha o que a Bíblia diz. A tentação de Jesus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É importante a gente entender que Jesus é que se apresenta. O Espírito Santo de Deus é que conduz Jesus até aquele diálogo ali com o nosso adversário. Não foi ele, o adversário, quem o levou ali para ser tentado, para tentar o Senhor Jesus. Foi Jesus mesmo que se apresentou diante dele. E ele então mostrou a sua face, o inimigo de nossas almas, o adversário, colocando diante do Senhor Jesus os seus argumentos e a sua maneira de ensinar dentro da própria palavra, deturpando totalmente os ensinos que a palavra de Deus nos traz, como hoje nós vemos. Então, prosseguindo, no verso 2 a Bíblia diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ou seja, o Senhor Jesus ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Prosseguindo no versículo 3 do capítulo 4.
E, chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Como se o Senhor Jesus ele tivesse que provar alguma coisa para ele. Como se o Senhor Jesus tivesse que realmente transformar as pedras em pães para mostrar para o adversário: olha, tá vendo aí? Eu sou realmente aquele que você está duvidando. O Senhor Jesus não precisa. Porque o próprio adversário ele conhece. Mas o que estava acontecendo aqui é que ele estava simplesmente passando uma mensagem totalmente distorcida. Como nós vemos hoje ainda, nos nossos dias, mensagens que são colocadas diante de vocês, mensagens que são colocadas diante de nossos corações por aqueles que muitas das vezes se dizem preparados para tão somente falar da palavra de Deus, falar da veracidade da palavra de Deus, e muitas das vezes inventam, criam pensamentos vindo das suas próprias mentes, imaginações, maneira de pensar, e usam a própria palavra de Deus para tentar deturpar e trazer uma mensagem totalmente distorcida da realidade. E o Senhor Jesus passou por isso e mostrou dentro da própria palavra, e nos mostra também, nos traz essa lição, que a própria palavra de Deus ela tem resposta para as nossas dúvidas. Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos ser conhecedores realmente da palavra de Deus, para que possamos viver tão somente de acordo com os seus ensinamentos. Prosseguindo no versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Aprendemos que, ao cumprirmos os seus mandamentos e obedecermos os seus ensinamentos, é que nós, com certeza, edificamos as nossas vidas. E essa palavra, esses ensinamentos, ele realmente tem poder para transformar vidas e transformar o caráter de todo ser humano. Essa que é a verdade. Os ensinamentos da palavra de Deus, porque é Deus falando ao seu coração, é Deus falando ao meu coração. Prosseguindo, no verso 5. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o penáculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Está escrito. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Vocês notem que está escrito. Ele, ao transmitir a mensagem, ele realmente diz que está escrito. Ou seja, ele está usando a própria palavra, mas de maneira distorcida. Está usando a palavra, mas não da maneira como realmente ela tem que ser colocada. E a palavra de Deus ela é bem clara. Ela nos ensina a nos aproximarmos de Deus. A palavra ela nos ensina a sermos humildes. A palavra de Deus ela nos ensina a nos esvaziarmos do nosso eu, a deixarmos a nossa maneira de agir, de pensar, e tão somente nos deixar ser orientados pelos ensinamentos da palavra de Deus. Não é como eu penso. Eu não posso pegar o texto da palavra de Deus e aplicá-la à minha vida e transmitir a quem quer que seja da maneira como eu acho, mas é da maneira como ela é. E a Bíblia ela nos mostra que precisamos ser humildes, que precisamos servir, e precisamos ser servos, precisamos ser obedientes, e precisamos tão somente dar ouvidos à voz de Deus e não à voz do adversário. Prosseguindo, a Bíblia diz, no verso 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo de nossas almas conhece a palavra. Mas o Senhor Jesus também diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o inimigo de nossas almas, ele estava usando a palavra para tentar o Senhor Deus. Quantas das vezes muitos daqueles que se colocam diante de você estão transmitindo uma mensagem errônea, falsa, onde está incentivando aqueles que ouvem a tentar ao Senhor Deus. A Bíblia nos ensina que precisamos depositar em Deus a nossa confiança.
A Bíblia nos ensina que nós somos servos e que Ele é Senhor. E muitos hoje estão se colocando como Senhor e colocando Deus como servo. Muitos estão exigindo que Deus faça aquilo que eles querem. Quando a gente vê um exemplo simples na palavra de Deus, quando Jesus mesmo nos orienta que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Invertem a lição, invertem o ensinamento que nos mostra que precisamos ser humildes, que precisamos, como o salmista diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e muitas das vezes nós estamos esperando, pelo contrário. E detalhe, antes de pedirmos, antes de, muitas das vezes, querermos algo da parte do Senhor para as nossas vidas, Ele sabe. Deus, Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Deus, Ele nos conhece muito antes de nascermos. O salmista nos orienta e nos diz que no ventre de nossa mãe, Ele já nos contemplava. Então, precisamos entender que a Bíblia nos ensina, dentre outras lições, que precisamos não querer, não exigir, mas depositar em Deus a nossa confiança. É esperar nele que o que tiver que ser feito, Ele vai fazer da maneira que Ele quer e no tempo que Ele quer, não no nosso. Um exemplo simples que nos vem à memória, lembra do povo de Israel? Cativo, lá no Egito? Aquele povo, ele clamou ao Senhor num período de 430 anos. Mais de 4 gerações se passaram e não viram o livramento daquele povo. Clamaram ao Senhor em oração por 430 anos. Depois eles foram libertos. Você conhece a história lá em Êxodo? Se olharmos lá no Antigo Testamento, por exemplo, quantos daqueles servos do Senhor, quantos profetas, quantos homens de Deus que falaram com Deus pessoalmente, face a face, e que, no entanto, não alcançaram a promessa. É isso que precisamos entender. Que muitas das vezes aquilo que queremos para hoje, para o Senhor não é para hoje. Prosseguindo no versículo 8, a Bíblia diz assim: novamente, o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha aí. Ele ofereceu ao Senhor Jesus riquezas. Ele ofereceu ao Senhor Jesus aquilo que ele nem tem para oferecer. E isso nos faz entender que quantos hoje têm se colocado diante de nós para nos oferecer riquezas? Quantos, muitas das vezes, têm falado do Evangelho, têm falado da palavra ao seu coração para te convencer? Deus vai te fazer prosperar. E a gente aprende na palavra de Deus que quem realmente oferece riquezas em troca de adoração é quem? Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Onde o próprio adversário, ele se apresenta diante do Senhor Jesus, oferecendo-lhe riqueza em troca de adoração. E é o que muitos falsos profetas hoje estão fazendo. Deus vai te prosperar. Basta apenas você estar na presença do Senhor, de acordo com os seus ensinamentos, com os ensinamentos de falsos profetas. E se vocês então seguirem a Deus, Deus ele então vai prosperar a sua vida, a sua casa, os seus bens. O que você nunca teve até então, sempre trabalhou para ter e não tem, agora você vai ter, porque você é um servo do Senhor e congrega junto com esses falsos mestres. Onde a gente percebe claramente que quem oferece riquezas em troca de adoração é o inimigo de nossas almas, como está registrado aqui no livro do evangelista Mateus, capítulo 4. Então, meus irmãos, Jesus então dá uma resposta para ele, quando ele diz assim, no versículo 10, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, aprendemos que quem oferece riquezas em troca de adoração é o inimigo de nossas almas. E o Senhor Jesus, na palavra, dá resposta a ele,
dizendo o seguinte: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. E isso não é uma resposta apenas para o nosso adversário. Essa resposta do Senhor Jesus, onde diz que somente a Deus adoraremos e serviremos, é para cada um de nós e principalmente para os falsos profetas, que se colocam diante de nós, muitas das vezes, trazendo para você um Deus que, se você servir a esse Deus, ele vai oferecer a você riquezas. Quando na realidade aprendemos que a riqueza vem da parte do adversário, que te oferece riqueza a partir do momento que você realmente se prostrar diante dele. Então, o que aprendemos aí? Que a Bíblia, ela realmente tem resposta para tudo. E essa própria Bíblia, que muitas das vezes é questionada pelos falsos profetas que existem hoje entre nós, então essa própria palavra, ela nos dá a resposta. Precisamos estar atentos aos ensinamentos da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos alerta e nos incentiva a estarmos atentos a tudo isso, a esses falsos ensinamentos. Portanto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque a presença do Senhor e peça a Ele sabedoria, porque a sabedoria é a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria, quando ela vem do alto, ela vem justamente da parte de Deus ao seu coração. E quando assim acontece, com certeza nós entendemos e temos o discernimento real em nossas vidas, em nossos corações, de que a palavra de Deus, ela tem que ser anunciada em sua veracidade. A palavra de Deus, ela tem que ser anunciada da maneira como realmente ela é. E a palavra de Deus, ela é verdadeira e fiel. Portanto, que possamos aprender com a palavra de Deus a sermos servos fiéis, a sermos servos obedientes, a sermos servos que estejamos atentos aos falsos ensinamentos que são trazidos para nós ainda nos dias de hoje. Então, que Deus possa falar aos nossos corações, que Deus possa completar em seu coração e em sua vida a sua palavra, que nós possamos tão somente viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos. Leia a Bíblia e se inscreva no canal.